Hoje, vamos dar prosseguimento para os turmas de primeiro ano sobre a obra de Platão, sobre o pensamento de Platão. Na última aula vimos, primeiramente, sobre o pensamento de Platão, fizemos, na verdade, um apanhado sobre histórico, né, bibliográfico e bibliográfico da vida de Platão. Ou seja, quem foi Platão, né, ele funda a academia, foi discípulo de Sócrates, as suas obras são divididas em diálogos esotéricos e esotéricos. Esotéricos com X são os diálogos produzidos para o público externo, esotéricos com S são aqueles diálogos produzidos para os alunos. Esses diálogos, não apenas temos diálogos esotéricos e esotéricos em Platão, mas também na obra de Aristóteles. Vimos também, vamos tentar aqui se lembrar, que os diálogos de Platão, ele escreve em diálogos, e esses diálogos apresentam fases. Há uma primeira fase em que Platão está profundamente influenciado pelo pensamento de Sócrates, em que sua apresentação é quase que literalmente uma apresentação do discurso de Sócrates, ao passo que nos diálogos, há um conjunto de diálogos no qual ele vai sofrendo modificações, são chamados diálogos de transição, no qual ele sofre não apenas a influência do pensamento socrático, mas também do pensamento pitagórico e do pensamento eleático de Parmênides. E, por fim, os diálogos de maturidade, de velhice, que são os diálogos em que você encontra já um Platão formado, um filósofo já completamente formado na sua concepção de mundo, né? já com as várias influências que ele sofreu ao longo de sua vida, mas extremamente original na sua teoria das ideias. Bem, vamos começar a falar um pouquinho do pensamento de Platão, a teoria de Platão, a filosofia platônica. Platão, ele é um autor que... Como a gente pode falar de Platão, da teoria do pensamento platônico? Eu costumo dizer que Platão é como a cidade de Roma. Vários caminhos levam a Roma. Vários caminhos podem chegar a Platão. Como assim? Platão é um autor que talvez seja o primeiro autor conhecido que vai ter uma visão sistêmica e ampla sobre o que é o mundo, em suas várias facetas e feições. Como assim? Se a gente olha os fisicalistas, tá? Quem são os fisicalistas? Os pré-socráticos. É muito claro que quando eles falam que as questões mais agudas das suas filosofias são as questões hoje ditas no campo da epistemologia, ou seja, o problema do conhecimento e da física, a natureza ou seja, a compreensão da natureza. Muito bem. Se eu leio Sócrates, é visível que tem duas questões importantes ali em Sócrates. O problema do método, no qual ele vai levantar a questão da maiêutica, e o problema da moral, da ética, da virtude. Há também uma questão epistemológica importante, que está agregada ao problema da metodologia. O que é uma coisa? A necessidade do conceito. Platão é um autor que vai trabalhar, que vai abordar várias facetas. Ou seja, você tem um Platão, obras de Platão que estão literalmente lidando com questões morais, éticas. Tem um Platão que lida claramente com questões da ordem da política, a politeia, o que é a justiça. Tem um Platão com questões pertinentes à estética, quando ele vai discutir o papel da arte, em certa medida. Ele vai falar ali da retirada dos poetas na República, é uma questão estética. Ou seja, Platão tem uma diversidade maior do que qualquer outro autor antes dele. Por isso, Platão e Aristóteles já são chamados, alguns chamam de período clássico, Sócrates, Platão e Aristóteles, em oposição aos sofistas, em oposição à sofística. Mas tem autores que já
falam de Platão e Aristóteles não apenas como clássicos, mas como clássicos sistemáticos. Por que clássicos sistemáticos? Porque são os autores clássicos que já pensam a filosofia como um grande sistema de pensamento, um grande sistema que organiza vários saberes, vários aspectos do conhecimento humano. Platão é mais sistemático. Aristóteles mais ainda. Tá? E por que Platão é sistemático? Para começar, porque ele tem uma concepção de escola, ele funda uma escola, a academia. A academia é um centro de saber, como vai aparecer depois no Aristóteles no Likel, no Liceu. A academia é um centro de saber, no qual aborda várias questões importantes sobre o saber. Ainda que trabalhe com algumas égides. Uma dessas égides é a compreensão do que é a teoria das ideias, da teoria das ideias, e uma outra égide é o valor das matemáticas. Não é à toa que o pórtico, o afresco, o que vinha dizendo, letreiro, digamos assim, para ficar mais claro, na frente da academia era: aqui só estuda, aqui só entra quem souber a matemática. A aritmética e a geometria da época. Ok? Bem, mas apesar de Platão ser um autor sistemático, que trabalha em várias frentes, como nós dissemos, Platão ele tem um coração forte. Ou seja, ele tem um tronco, uma raiz muito clara. Ele tem uma teoria fundamental que vai, digamos assim, que vai permitir a compreensão dos demais saberes, dos demais campos do saber que ele coloca. Essa raiz muito clara para Platão é a teoria das ideias. É a famosa teoria das ideias de Platão. Ok? Bem, se a gente entende a teoria das ideias, a gente entende o problema geral, a gente entende todas as outras facetas do pensamento platônico, que a gente não apenas vai estudar no primeiro ano, mas também no segundo ano e no terceiro ano. O segundo ano meio que repetindo essa abordagem que estou apresentando no primeiro ano, e o terceiro ano abordando de forma um pouco mais complexa, através da famosa compreensão do que é a república, a politeia, né? O que é um sistema justo, de sociedade justa para Platão, a aristocracia. Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui de Platão. Platão é um dos primeiros autores a reconhecer a existência de instrumentos do conhecimento. De que, se conhecemos as coisas, tem mecanismos que fazemos uso para conhecer as coisas. Em linhas gerais, esses dois mecanismos podem ser explicados em duas palavras: a razão de um lado e os sentidos do outro. Eu tenho a razão e os sentidos. O que se entende por razão? O logos. A razão é uma capacidade humana, eu estou falando de maneira muito, até pouco platônica, um pouco moderna demais para Platão, mas pode ser, a razão é uma capacidade que nós temos, um veículo que nós temos, um mecanismo que nós temos interno, que nos permite, através de raciocínio, chegar a certas compreensões do mundo. Os sentidos, eles são mais concretos, eles têm uma natureza mais concreta do que a razão. Os sentidos são os mecanismos corpóreos que possuímos claramente e que, a partir deles, nós obtemos informações do ambiente, do meio que nos cerca. Ou seja, eu vejo este caderno que está aqui na minha frente, eu observo os livros que estão aqui do meu lado, né? Eu sinto o cheiro da comida que está sendo feita, eu ouço a música, eu sinto o toque que eu tenho de uma mão com a outra, através do tato, eu sinto calor, eu sinto frio, os sentidos. Cheiros, né? Sabores, por aí vai.
Os sentidos é um outro mecanismo que nós possuímos. Platão reconhece que já identifica nos sentidos, e nesse sentido nesse aspecto, ele está profundamente coligado ali à raiz parmenídica, eleata, né? A gente tem que lembrar aí, é sempre bom, pega a aula de Parmênides, de Eleia, a escola eleática, para rever o que a gente está falando agora, é bom fazer isso. Platão, ele vai seguir a raiz, né? Ele vai seguir a linha de pensamento eleata e vai colocar uma certa desconfiança em relação aos sentidos. Os sentidos não são confiáveis. Ou, como vai dizer um outro filósofo no século XVII, dessa mesma linha platônica de valorização da razão, René Descartes, os sentidos nos enganam. Se a gente olhar lá em Parmênides, olha em Platão e olha mais à frente, 2000 anos depois, em Descartes, o pensamento não foge muito dessa figura. Ou seja, que a razão é uma faculdade mais nobre que os sentidos, que a razão é mais confiável porque ela oferece, através de raciocínios, deduções lógicas confiáveis, comparáveis aos sentidos, que não são confiáveis. Isso é um aspecto, digamos assim, instrumental, epistêmico, importante ali da obra de Platão, que vai se aliar a um outro aspecto dele. Que aspecto é esse? Platão, ele também se pergunta o mesmo problema que aparecia lá pelos fisicalistas. Ou seja, quando a gente fala da natureza na Idade Antiga, o conceito de natureza na Idade Antiga perpassa sempre pelo mesmo problema, que é o problema da kínesis. O que se entende por kínesis? Mudança, transformação. Kínesis tanto diz respeito ao movimento de objeto no espaço, aquilo que nós chamamos hoje pela física clássica newtoniana de movimento, quanto por aquilo que nós chamamos de transformação, devir, mudança. Então, para o grego, uma pedra rolando ribanceira abaixo é kínesis. Mas uma semente se desenvolvendo e produzindo uma frondosa árvore também é kínesis. Ainda que a gente não fale de movimento, fale de transformação. Kínesis é transformação, devir, mudança, movimento. Qualquer coisa que saia da estaticidade. Aquilo que se observa na natureza, a physis, a natureza, é cinética. Ou seja, ela é fundada pela transformação. Como explicar a transformação? Portanto, ela é múltipla. Só que o múltiplo em si não explica nada. Então a pergunta que Platão sempre se coloca, que é a pergunta que todos os fisicalistas se colocaram, é como do uno eu extraio o múltiplo. A pergunta está lá em Tales de Mileto, dizendo que a origem de todas as coisas é a água. Ou seja, eu tenho um uno, eu tenho um primeiro, eu tenho uma arqué, e dessa arqué eu explico a transformação e a mudança. E a multiplicidade. Platão faz essa mesma pergunta, que é uma pergunta pré-socrática, que é uma pergunta do fisicalismo. Qual a pergunta, no fundo, atualmente da física? Que é como do uno eu explico o múltiplo. Porque o uno conferiria, digamos assim, racionalidade à coisa. Racionalidade à multiplicidade. A multiplicidade é concreta. Ela é sensível. Mas ela não se explica. Ela não se autoexplica. Eu dependeria de algo que a explicasse. A unidade que confere sentido às coisas. Bem,
Platão ele vai partir do seguinte princípio. Platão vai dizer que o que confere unidade às coisas é um sentido comum que aponta para um conceito. Como assim? Vocês estão vendo aqui ao redor da minha biblioteca, tem uma penca de livros, tem uma série de livros. É evidente que cada livro aqui é diferente do outro. Não é? Assim, quando eu olho para duas mulheres ou dois homens, eu digo, são duas mulheres, são dois homens. Mas é evidente que cada mulher é diferente da outra, cada homem é diferente do outro, cada livro é diferente do outro, cada árvore é diferente da outra. Mas eu reconheço em todas elas, em todos os livros, uma identidade comum. O que faz com que todos eles sejam livros. Eu reconheço em todos os homens uma identidade comum. O que faz com que cada homem, o que faz com que todos os homens sejam homens. Eu reconheço todas as mulheres, apesar das suas diferenças, né? Étnicas, de tamanho, altura, peso, por aí vai, né? Uma identidade comum, que faz com que todas elas sejam mulheres. O mesmo com árvores, o mesmo com cadeiras, o mesmo com porcelanas, o mesmo com o que quer que seja. Então ele vai dizer, a multiplicidade ela é vasta. São muitos tipos de livros, muitos tipos de homens, muitos tipos de mulheres, muitos tipos de porcelanas, e aí eu poderia elencar cada espécie. Mas, apesar dessa variabilidade na espécie, há uma identidade comum. Essa identidade comum, Platão vai chamar de eidos, que pode ser traduzido como forma ou ideia. Ou seja, o que garante a identidade de uma coisa é a sua ideia. A teoria das ideias, no fundo, é uma aplicação física, é uma sistematização, é uma teoria da física sobre aquilo que estava sendo apontado por Sócrates no método maêutico. Eu só posso entender uma coisa se eu compreendo o seu conceito. Eu só posso entender uma coisa se eu compreendo a sua ideia. É preciso de uma ideia, de uma base forte, que fundamente, que sustente aquilo que eu estou defendendo. É nisso, em linhas gerais, a teoria das ideias. É a teoria do uno que explica o múltiplo. Tá ok? Mas há um problema. Qual o problema? Eu tenho vários livros diferentes na minha mão. Pensa aqui, eu estou vendo aqui. Tem um livro aqui azul, vermelho, né, amarelo, por aí vai. Eu tenho vários livros de tamanhos diferentes. Vamos pensar a idade de livro, que vocês estão vendo aqui os livros na sua frente. Isso vai dar uma base de observação que vai contribuir para o entendimento da teoria. Eu tenho uma série de livros diferentes na minha mão. A realidade é múltipla. Se eu me fiasse, o que é fiar? Se eu confiasse nos sentidos, eu não saberia identificar a unidade que integra esses diversos livros, ou seja, eu não saberia reconhecê-los como tendo uma identidade comum, a de que são livros. Eu poderia confiar, por exemplo, em aspectos menos importantes que não conferem identidade de livro. A cor do livro, por exemplo, o tamanho. Eu não saberia identificar o que são livros. Eu só identifico eles todos eles como sendo livros porque eu tenho previamente, compreendo previamente a noção do que é um livro. E aí eu reconheço o livro, a ideia de livro, neste livro, naquele outro livro. Tudo bem? Nesse sentido, os sentidos não me garantem
Nesse aspecto, os sentidos não me garantem. Os sentidos que produzem a experiência não me garantem, não são garantia para o conhecimento. Eu dependo de uma estrutura prévia que garanta isso. E, portanto, as ideias não são acessadas pelos sentidos. Porque pelos sentidos eu tenho o quê? Uma multiplicidade. E não a garantia da unidade, que dá unidade a essa multiplicidade. Então a pergunta é: a ideia eu obtenho de que forma? Pelo viés da razão. E o que o mundo observa? As coisas concretas do mundo? Pelo viés dos sentidos. Essa realidade de coisas concretas do mundo, Platão dá um nome. É uma realidade de cópias. O mundo ditado e observado pelos sentidos é um mundo de cópias. Cópias que espelham, que imitam, que participam, que se aproximam das ideias que lhe garantem tal sentido ou compreensão. Ou seja, eu tenho muitos tipos de livros. Eu tenho muitas cópias de livros. Mas elas só possuem sentido e são entendidas como livros na medida que eu reconheço uma ideia. Esta sim, não captada pela ordem dos sentidos, e sim pela ordem da inteligibilidade, da intelecção, do raciocínio, da razão, por uma outra ordem que não é a ordem do sensível, ou como vai se falar mais à frente na modernidade, da sensibilidade. Há um mundo, portanto, de ideias e de cópias. A ideia responde pelo uno. As cópias respondem pelo múltiplo. Há muitas cópias diferentes de livros, mas todas elas se referem à mesma ideia do que seja um livro. Há muitas ideias do que seja a árvore. Há muitas cópias, há muitos tipos de árvores no mundo. Mas todas elas se referem à mesma ideia, a ideia de árvore. Seja ela uma macieira, seja ela um abacateiro. São diferentes, mas apontam para a mesma ideia. Nesse aspecto, Platão faz uma coisa não antes vista. Ele pega o mundo, e nesse sentido, nesse aspecto, ele se aproxima muito, a gente vai ver, do modelo eleático, do ser respondendo pela verdade, o não ser responder pelos sentidos, o plano da aletheia, da verdade, o plano da doxa, da opinião. Ele vai, literalmente, ele vai ser o primeiro autor que, de forma radical, vai cindir a realidade dos planos. Ele vai identificar dois planos de realidade. Um plano que é o mundo das ideias e um plano que é o mundo das cópias. O mundo das ideias, eles são aferidos e compreendidos pelo viés da razão. O mundo das cópias são aferidos e compreendidos pelo viés dos sentidos. Eu vejo este livro, mas eu compreendo neste livro que eu vejo a ideia de livro. Tudo bem? Esse mundo que constitui o mundo das ideias é uma realidade imutável, abstrata, eterna, imperecível. Este plano de realidade que é ditado pelos sentidos como das cópias, as cópias sim são perecíveis, mutáveis, concretas. São dois planos de realidade. Um obtido por um instrumento, que é os sentidos,
Esse plano me oferece um conjunto de realidades mutáveis, perecíveis, concretas, instáveis, submetidos à multiplicidade, à transformação, ao devir, à kínesis, ao passo que o mundo das ideias, este sim é imutável, imperecível, racional, abstrato, ele não é concreto, né? Eu posso te pedir, me dê um livro de 2 quilos. Você me dá um livro de 2 quilos. Há livros de 2 quilos, até mais. Mas não posso te pedir 2 quilos da ideia de livro. Uma ideia de livro de 2 quilos. Uma ideia não tem peso. Eu até reconheço neste homem a ideia de homem. Mas fisicamente eu posso tocar e perceber fisicamente, ou seja, visualmente, pelo tato, um homem, uma árvore. Mas não a ideia de homem nem a ideia de árvore. Ou seja, você tem as ideias e você tem as cópias. Tá? As ideias em cima e as cópias embaixo. As cópias organizadas e observadas pelos sentidos, mas cuja significação, cujo valor só é obtido vide as ideias. E as ideias obtidas através da razão. Portanto, as cópias se aproximam das ideias. Por isso, a primeira grande teoria de Platão é a teoria da imitação. Ou, em grego, mimesis. A teoria da mimesis. A teoria da imitação. Ou participação, também traduzido. Mimesis, mimético, mimesis quer dizer imitar, copiar. Não é à toa que o camaleão é um animal que possui um aspecto biológico interessante, que é o mimetismo. Ele se aproxima e copia, se aproxima da forma do ambiente que ele se encontra. E ele cria um ambiente de camuflagem. Essa é a teoria da imitação. A teoria da imitação é a teoria que compreende, o da mimesis, que compreende que a cópia, o mundo é um mundo de cópias, de realidade, é uma realidade no qual em que as coisas imitam, se aproximam das suas ideias. Sendo as coisas sensíveis perecíveis, entregues à perecibilidade, portanto escravas do tempo, ao passo que as ideias não são. Esse modelo de cópia-ideia, mundo das ideias e mundo das cópias, vai ser fundamental para todo sempre na história da filosofia, inclusive da ciência. E eu diria mais, inclusive na história da religião ocidental, na história do cristianismo. Porque esse modelo vai ser aproveitado e reaproveitado diversas vezes na história da civilização ocidental. É claro que é um modelo que a gente já encontra, em alguma medida, ali já em Parmênides. Quando Parmênides fala do ser, que é imutável, imperecível, em si mesmo, e o plano de realidade ditado pelo sentido, que é o plano da doxa. Platão ele faz uma releitura disso. Mas ele realmente vai dicotomizar o mundo, ele vai dualizar o mundo. Ele vai pensar o mundo dualizado, em duas frentes, em dois planos distintos de realidade. Quando você pensa no cristianismo, falando do temporal, ali Agostinho de Hipona, do ambiente, do campo do tempo, nós somos seres submetidos ao tempo, e Deus está na eternidade, a eternidade não é imortalidade. Eternidade não é ser imortal. Eternidade está fora do tempo, porque até mesmo a imortalidade é algo daqueles que sobrevivem ao tempo.
A eternidade não está no tempo. A eternidade está para além do tempo. É um outro em relação ao tempo. Porque é um outro em relação à compreensão de que as coisas se modificam e de que elas transitam. É o não transitório. Deus encontra-se na eternidade. A pretensão final é chegarmos à eternidade. É saltarmos da temporalidade à eternidade. Essa visão dicotomizada vai servir de subsídio para várias teorias. Ou seja, ela vai... É um modelo fundamental que aparece lá em Platão e vai servir de escopo, de base para o cristianismo, principalmente quando a gente lê Agostinho de Hipona, que é o principal nome da patrística, que foi neoplatônico. Então, em certa medida, ele está ali respaldado nesse modelo prévio. Tudo bem? Então, hoje a gente fica aqui no primeiro ponto importante da teoria platônica, a teoria das ideias e das cópias, a teoria da mimesis ou imitação. Essa é a teoria importante. Na próxima aula, a gente vai ver se, por um lado, a gente viu como Platão pensa fisicamente o mundo, ou seja, como a natureza é feita de dois campos de realidade, mundo das cópias e mundo das ideias. Ele vai ter que desenvolver uma teoria de como nós conhecemos as coisas, de como esse plano de realidade é obtido e adquirido por nós. E aí vai ter uma teoria complementar à teoria da mimesis, que é a teoria da anamnese, que é a teoria da reminiscência. É o que a gente vai falar na próxima aula. Como eu falei, eu estou dando sempre meia hora apenas de aula, para ser mais curtinho, e isso vai facilitar para vocês. Tudo bem? Abraço.